assunto do episódio de hoje é sobre uma patologia infecto-contagiosa com grande importância zoonótica, que é o mormo. Todas as informações presentes neste episódio foram extraídas de assuntos científicos, livros e documentos oficiais. O mormo é uma das doenças dos equídeos mais antigas, sendo relatada desde Aristóteles. Epidemiologia. Do aspecto epidemiológico, nós sabemos que o mormo possui maior incidência na África, Oriente Médio, América Central e América do Sul. Existem alguns casos em lugares como Estados Unidos e na Alemanha, porém, tais locais possuem protocolos rigorosos para regular a importação de carga viva, que previne uma epidemia no local. Mais adiante, iremos debater mais a fundo sobre como isso ocorre. No Brasil, por alguns anos, a doença se apresentou erradicada. Porém, atualmente o índice de mormo no país tem aumentado. Um dos principais desafios do controle do mormo consiste na dificuldade de identificação da doença, uma vez que alguns indivíduos podem não apresentar sintomas e, quando presente, a doença pode ser confundida com garrotilho ou com a tuberculose. A forma de disseminação da bactéria, junto com o uso e transporte crescente de equídeos, tem favorecido o aumento de casos da doença. Entretanto, o maior desafio de controle da doença ocorre quando o protocolo de contingência estabelecido pelo mapa é quebrado, não havendo o abate dos animais identificados como portadores da bactéria por seu valor comercial. Mesmo em países onde o mormo é endêmico, a ocorrência da doença se apresenta esporádica e acontece principalmente pela transição de cavalos transportados para comercialização e uso em exércitos, uma vez que animais infectados e portadores assintomáticos têm grande impacto na transmissão. Infecção. Essa doença é de grande interesse para os pesquisadores, pois ao longo do tempo a hipótese de utilização de armas biológicas tem aumentado. E por causa da letal e contagiosa natureza do vírus, a bactéria é um agente ideal para ser usado em guerras biológicas, assim como foi usado pela Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Existem alguns relatos da guerra onde a Alemanha, que possui um programa de sabotagem biológica contra países inimigos, distribuiu agentes disfarçados que tentavam infectar rebanhos, os quais seriam enviados a países aliados, com a intenção de infectar o gado e promover a transmissão do agente para os humanos. Em alguns casos, a contaminação se dá por falta de equipamentos de proteção pessoal, como luvas, visto que o contágio pode se dar por contato direto da pele ou membranas mucosas com tecidos de animais contaminados. Visto isso, em seres não humanos, essa patogênia é transmitida por meio do consumo de produtos que contêm a bactéria Burkholderia mallei, sendo o micro-organismo causador do mormo, transmitido por descarga nasal purulenta eliminada por animais doentes infectados por inalação. Isso foi observado em leões que se alimentam carne de cavalo contaminada. A disseminação do vírus pode também acontecer por meio da interação entre ambiente e animal, pelo contato com alimentos, águas, vias digestórias, vias respiratórias, genital, cutânea, secreção nasal, urina e fezes. Até o atual momento, infelizmente, não existe vacina, seja ela humana ou animal, eficaz contra a bactéria, fazendo então da profilaxia a única forma de controle da enfermidade. Profilaxia. Sabendo que não existe uma forma de imunização contra o vírus, a melhor maneira de controlar a doença é manter hábitos de higienização e seguir as normas de manejo utilizando os EPIs necessários. Isto, pois ao longo do tempo foi observado que estábulos coletivos são grandes potenciais de foco de disseminação da infecção. E com isso, é necessário estabelecer o manejo adequado e saneamento. Quando a doença é detectada em animais, a medida profilática envolve o sacrifício imediato dos indivíduos testados positivos. E, além disso, é necessária a esterilização do local.
Com o intuito de prevenir, controlar e promover a erradicação do mormo, foi aprovado pelo governo a Instrução Normativa número 6, de 16 de janeiro de 2018, que estabelece e regulariza diretrizes específicas a serem tomadas na ocorrência da doença. Patogenicidade e características da bactéria. A bactéria causadora do mormo possui sua parede gram-negativo, o que significa que não há existência de peptídeo glicano, fazendo com que a bactéria seja mais resistente a antibióticos, dificultando o tratamento da doença. Ainda mais a Bucodelia marley não possui cápsulas e nem flagelos, impossibilitando sua locomoção. A morfologia dessa bactéria depende das condições de cultivo e cresce bem em agar-sangue, de forma que as colunas apresentem aspectos mucoide e brilhante. Esse micro-organismo não produz hemólise, sendo oxidase positivo por utilizar em carboidratos, por via oxidativa e não fermentativa. Ainda mais se possuem características aeróbicas, sendo catalase positivo para garantir sua sobrevivência na presença de oxigênio. E por último, são redutoras de nitrato. Sintomas. Após o período de incubação, os animais afetados geralmente apresentam septicemia, febre alta, subsequentemente uma descarga nasal densa e mucopurulenta, e sinais respiratórios. Em equídeos, os sinais clínicos podem ser divididos em 3 categorias: nasal, pulmonar e cutânea. A doença é caracterizada principalmente pela infecção do trato respiratório superior, provocando problemas cutâneos. Na forma nasal, há o aparecimento de úlceras profundas e nódulos dentro da cavidade nasal, resultando numa expressa descarga purulenta de cor amarelada, que pode ser unilateral ou bilateral, e se tornar sanguinolenta. Os nódulos linfáticos submaxilares podem tornar-se aumentados e endurecidos, podendo supurar e drenar, sendo que alguns animais param de se alimentar e acabam morrendo. Na forma pulmonar, geralmente de caráter crônico, são encontrados nódulos e abscessos nos pulmões, com a presença de sinais respiratórios que variam de ligeira dispneia a doença respiratória grave, incluindo tosse, dispneia, episódios febres e debilitação progressiva. Na forma cutânea, aparecem nódulos na pele que se rompem e formam úlceras, descarregando exudatos de coloração amarelada. Os vasos linfáticos regionais e os linfonodos tornam-se aumentados de volume, devido à presença de exudatos, ocorrendo geralmente nos membros posteriores, que podem levar a um inchaço nas articulações e edema dolorido, podendo acometer todo o membro. Com isso, podemos ver a interação de microbiologia com o sistema imune, uma vez que a reação do sistema imune, a bactéria causa inchaço nos linfonodos e formação de nódulos que podem se tornar úlceras. Diagnose. Para que haja o diagnóstico de animais com suspeita da doença, a análise deve levar em conta o aspecto clínico, anatômico, patológico e resultados de exames laboratoriais. Existem uma variedade de exames usados na identificação e confirmação da doença. No Brasil, oficialmente, para fins de diagnóstico e de controle da enfermidade, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento recomenda somente a realização dos testes de fixação de complemento, FC, e maleinização, que consiste na aplicação do PPD, maleína na pálpebra inferior de um dos olhos do animal. Animais que apresentarem reação inflamatória, edematosa na pálpebra, com secreção purulenta ou não, 48 horas após a aplicação, serão considerados positivos. Porém, alguns artigos publicados sugerem também o uso de outros exames como teste de fixação de complemento, RFC-ELISA, onde o antígeno é misturado com o soro-teste para ser investigado para a presença de anticorpos e é aguardada a formação de complexos antígenos-anticorpo.
A partir de um resultado positivo, alguns artigos publicados sugerem também o uso do exame de outros exames para confirmar mormo, sendo esse teste de Western blotting, que é um método em biologia molecular e bioquímica que examina e compara a quantidade de proteína em uma dada amostra com níveis em diversos grupos. Entretanto, uma vez que o mormo é identificado, a notificação às autoridades públicas é obrigatória. A Instrução Normativa MAPA número 6, de 16 de janeiro de 2018, é uma norma que define protocolos com o objetivo de eliminar as fontes de infecção em uma unidade epidemiológica e impedir a sua transmissão e dispersão. Visto isto, essa normativa impõe que todas as amostras de sangue coletadas para fins de diagnóstico laboratorial de mormo, com finalidade de trânsito de equídeos ou identificação da doença, deverá ser manuseado por um médico veterinário, habilitado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A amostra deve ser devidamente identificada, acondicionada e conservada, sendo acompanhada de formulário para requisição de exame de mormo e um relatório constando algumas informações do animal como gênero, espécie e estado de prenhez do animal, pois isso interfere na análise laboratorial de testagem da doença. Com isso, o material deve ser encaminhado para um laboratório credenciado pelo MAPA, para que seja emitido um relatório de ensaio. Com isso, com um resultado negativo para mormo e anemia infecciosa equina, os animais podem ser transportados e participarem de evento com segurança. Tratamento. Como medida de defesa sanitária, o tratamento não é recomendado. Então, os animais positivos devem ser submetidos à eutanásia. O local de criação e instalações devem ser submetidos à quarentena, com limpeza e aplicação de desinfetantes eficazes contra o agente. Os materiais contaminados devem ser enterrados ou queimados, e todos os equipamentos devem ser desinfetados com cloreto de benzacônio, hipoclorito de sódio, iodo, cloreto de mercúrio em álcool ou permangato de potássio. As carcaças devem ser enterradas ou queimadas. Quando possível, os animais suscetíveis devem ser mantidos distantes desses locais contaminados por vários meses e de acordo com o Código Zoossanitário Internacional. A ocorrência da doença em humanos geralmente é fatal, porém o tratamento é feito à base de uma combinação de antibióticos e pode durar cerca de 6 meses. De acordo com o MAPA, no ano de 2015, os únicos estados que não apresentaram casos confirmados da doença foram Acre, Amapá, Roraima, Amazonas, Maranhão, Alagoas, Sergipe e Paraná. Neste mesmo ano, se totalizaram 266 casos confirmados de mormo no Brasil, sendo que o maior índice da doença ocorreu em Pernambuco e Mato Grosso. A prevalência da doença nestes locais se dá pelas condições socioeconômicas das regiões. O clima é úmido, chuvas abundantes, falhas graves no manejo sanitário e aglomerados de animais em eventos de vaquejadas, leilões e outros eventos equestres que envolvem a aglomeração dos equídeos. Visto todos os aspectos do mormo, podemos atribuir grande importância para a doença para que possamos erradicar e prevenir futuros surtos. Cabe a cada um fazer a sua parte agindo de acordo com a lei, respeitando os protocolos estabelecidos para conter a doença. Caso contrário, um grande aumento de casos de mormo pode causar impactos significativos não só no agronegócio, mas também para a sociedade humana. Espero que tenham gostado do conteúdo do nosso podcast sobre o mormo e agradecemos a todos pela atenção. Até a próxima!